Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, direto da Neoquímica Arena. Será que o Garro vai jogar? O Garro que é a dúvida pro jogo de hoje. Também tem uma pequena dúvida sobre Yuri Alberto, se ele vai pro jogo ou não. E também os comentários do Zé Elias falando como o Coringão deve se comportar hoje à noite para poder fazer os gols necessários para avançar a próxima fase aí contra o Barcelona. E você tá ansioso? Comenta aí, já deixa o seu placar. Eu vou chutar aqui 4-0 pro Corinthians. Coração já tá a 1000 pra esse jogo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, Fel, bora pro vídeo. Você foi repórter na Rádio Não sabendo, não. Qual é a escalação? Quando foi isso aí? Tô sabendo, não. Foi antes do futebol, Zé. Como? Antes do futebol. Não entendi. Na barriga da minha mãe, não entendi. Se eu jogo... Não entendi. Qual o provável Corinthians? Repórter Zé Elias. Qual o provável Corinthians? Hugo Souza como treinador, Ramon Dias. No gol, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Carrijo, Martinez, Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Este o Corinthians. É a dúvida aí, Zé. Garro, Romero. O Garro deve, não sei se vai jogar com o Romero e o Garro tá sentindo o joelho e vai ficar de fora. Quero que vocês falem sobre as situações de Garro e o Yuri Alberto. Por quê? Porque a gente vai ter que falar dos dois, porque aí tem corintiano achando que, pô, é uma semana decisiva. Vamos colocar, põe pro jogo, então como é que tá? Eu queria informações da questão médica dos dois e também o que vocês estão sentindo até da questão técnica de um Corinthians hoje. Então, Edu, assim, a questão do Garro é simples, né? Ele teve uma infiltração no joelho para jogar contra o Santos no domingo, e aí a condição física dele hoje vai ser determinante, a avaliação médica, clínica, técnica, para ver a condição de jogo dele. O reserva imediato do Garro tá fora também, que é o Coronado. E sem o Garro muda muito a questão tática de jogo, né, Eugênio? Aí você vai para uma outra estrutura, você não tem aquele jogador cerebral para distribuir jogada. Apesar de ter jogado mal em Guayaquil, o Garro vai fazer falta caso fique fora, né? Claro que faz falta, né? É um dos jogadores mais importantes. Foi, para mim, o melhor jogador do Corinthians durante toda a temporada passada, né? Se a gente pegar o ano inteiro. É um jogador que foi decisivo contra o Santos aqui no último domingo. E faz falta, assim como eventualmente o Yuri poderia fazer muita falta. Eles são o trio, né? Eles fazem ali o trio de ataque do Corinthians. Pode acontecer isso que você falou, dele fazer uma reorganização no sistema de jogo. Mas eu acho que ele pode fazer outra coisa. Se não tiver o Garro, já não tendo o Coronado, ele já fez isso, já trouxe o Memphis para jogar naquela função. Sim. Né, fazendo esse jogador por trás dos dois atacantes. E aí pode botar Romero e Yuri, ou Thales Magno e Yuri, ou Thales Magno e Romero, se por acaso o Yuri tiver algum problema, ao que parece não é um problema o Yuri para o jogo de hoje. Então são alternativas, mas é claro, faz falta. Faz falta porque você tem um jogo de 90 minutos em que você vai precisar entrar com muita intensidade desde o primeiro minuto e vai precisar renovar essa intensidade no segundo tempo. É a hora que sairiam do banco esses jogadores que eu estou colocando que podem começar jogando. Um Thales Magno, um Romero, para dar aquele gás na segunda etapa. Se eles tiverem que começar jogando, aí já não tem muita solução, muita alternativa para o decorrer da partida. E até para voltar para vocês aí, Edu, e para a gente também trocar essa ideia, eu acho que minha percepção... Talvez o jogo do Corinthians hoje passe muito pela estrutura de meio de campo que vai montar o Ramon Dias. Tudo bem, abriu mão dos 3 zagueiros, vai jogar com uma linha de 4 lá atrás, 2 laterais e 2 zagueiros, né, que deve ser Félix Torres e Gustavo Henrique. E aí, quem são esses 3 volantes? Serão 3 volantes? Você vai jogar com 2 volantes mais de marcação para liberar mais os jogadores de frente? Como é que você vai idealizar essa recomposição? E quem é o lateral esquerdo, né? Exatamente, provavelmente o Bidu, né? Eu acho que sim. E do outro lado, o Pineda muito provavelmente também deve jogar, né, na lateral. Agora, eu quero até convidar você para que você mande vídeos para cá. O que você acha a respeito dessa situação do Corinthians e mais, né? Escala mesmo, vai jogar para valer, mesmo com essa questão de poder perder o atleta para a sequência na Libertadores. Lembrando que tem Paulistão na decisão já neste final de semana, o primeiro jogo, depois tem a pausa para a data FIFA e o retorno. Então isso também deve ser considerado. Eu vou perguntar para o Eugênio e depois eu trazer aqui para a bancada mais essa discussão, por quê? Eugênio, a Nath trouxe as informações. E aí, tem muito corintiano fazendo esse exercício de semana decisiva. Claro que todo jogo é importante, porém, com o Palmeiras, o jogo começa 0-0. Hoje o jogo começa 3-0 para o Barcelona. Como é que faz? Coloca o cara, vai até, se você tem 30%, vamos gastar esses 30% do Garro, ou segura um pouco o atleta e tem outras opções aí? O que você faria?
Não, e só para contextualizar também, Edu, você vai medir um pouco do que a torcida tem de reação com as informações, né? Tem gente falando, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Pois é. O título contra o Palmeiras do Paulista, porque não ganha desde 2019. Já outro torcedor fala, não, tem que classificar para Libertadores. A sequência da temporada depende muito disso também, né, Eugênio? Sim, verdade. Tem que colocar tudo na balança. Mas antes... Mande vídeo! É isso! Que é isso? É isso. É isso. Mande Eu gostei vídeos. que deu um susto no... Vídeos Ok, isso foi estilo maravilhoso. F90, né? Gostei, Eugênio. Tomou um susto? Ela tomou um susto. Parece puxador de Vamos samba. lá. Tem talento. Tá Ela tá tremendo aqui, ó. Olha aí. Vamos seguir. Calma, você foi premiada Maravilhoso. pelos céus hoje. Fique tranquila. Eugênio, você é sensacional. Ô, Edu, olha só, o que eu acho? Já passou a fase de ficar poupando A, B ou C. Ah, de um jogo para o outro você troca 3 jogadores, 4 jogadores, porque tem minutagem, dosar a carga. A gente chegou num estágio da temporada, que é o primeiro estágio, pensando no caso de Corinthians, realmente decisivo. Sim. Agora é hora da verdade. Agora não é hora de poupar ninguém. Tem que ir pro jogo. Vale vaga na Libertadores, gente. É muito importante o jogo de hoje. Não é uma brincadeira. Ah, é difícil, tá perdendo de 3-0. Tá, mas tem que acreditar que é possível virar. É o objetivo de muita gente na temporada, se classificar para a Libertadores. O Corinthians comemorou ano passado que conseguiu vaga na pré-Libertadores. É o jogo do sacrifício, Eugênio? É o jogo de ir com tudo. É o jogo de ir com tudo. Ah, claro, se o jogador não tiver condições, é uma outra história. Mas aí não é poupar. Agora, poupar, não. E outra, vai pro jogo. Aí no domingo tem outro, vê o que vai fazer domingo. Só que, pensando na final do Paulista, são 2 situações. O primeiro jogo é fora de casa. No sintético. No sintético. Talvez não seja o ideal pro Garro. Sim. Talvez seja o ideal pro Corinthians nesse jogo do sintético. Ele não jogou na fase de grupos. Uma escalação um pouco mais conservadora, para trazer a decisão do Paulista para cá. Aí você tem 10 dias para recuperar o Garro. Sim. Então, eu acho assim, o Corinthians não vai jogar, e a gente já viu o jogo da fase de classificação do Paulista, lá no Allianz com o Palmeiras, de peito aberto. Não. É um time mais, para tentar segurar o resultado. Se puder ganhar, ótimo, mas vai querer ganhar aqui o jogo da volta. E é aqui que se decide o campeonato. E aqui que se decide também hoje a vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores, que é, sim, um objetivo importantíssimo, fundamental, afinal de contas. Quando chegar no final do ano, a gente vai olhar assim, ganhou o Paulista. Ah, tá, ganhou o Paulista. Ganhou o Paulista. Claro que tem um peso porque é a final contra o Palmeiras. Mas é um título menos importante. Você estar numa Libertadores, que isso representa para um clube a expectativa de ganhar a Libertadores, porque o Corinthians entrando tem condições, sim, de buscar o título, para mim é mais importante, tem mais peso. Então, nesse momento, se o Garro tiver condições, o Garro ou qualquer jogador, de estar em campo hoje, vai para o jogo hoje. E aí vê o que decide depois, não é hora de poupar ninguém. É o jogo do sacrifício, né? O jogo que você tem que dar tudo que você tem, as possibilidades, esgotar todas elas. Porque de repertório mesmo, e a gente vem discutindo isso já ao longo dessa temporada inteira, na temporada passada um pouco menos, o repertório do Ramon, ele é meio questionável em alguns momentos, em momentos decisivos, em momentos de jogos importantes, que faz escolhas que chamam a atenção. Então, se tem a possibilidade, é uma coisa. Poupar aí já é um outro assunto. Eu não pouparia. Eu acho que pela grandeza do Corinthians, você tem que entender a grandeza desse jogo aqui também. E talvez esse discurso e tudo que a gente vem ouvindo também de jogadores, né? O Hugo Neneca já falou que é um jogo de guerra, um jogo que tem que estar ligado 100%. Do outro lado, o discurso também é esse, de entrar 100% ligado, de ter cuidado com provocações para não tomar cartão vermelho. E a gente falava disso também no F90. Então, é o jogo do tudo ou nada. Se vale a pena você abrir mão disso para ir para uma Sul-Americana, eu confesso para você que com a grandeza do Corinthians, eu acho muito pouco. Agora, Zé, o que você faria, cara? Porque na conversa, o jogador, o Corinthians, hoje vai estar sendo, o Química Arena, já o Pedro vai falar sobre essa atmosfera e o Bubu em breve vai revelar aí quem ele vai abraçar e o que vai acontecer, porque ele vem do Você futuro. não conseguiu descobrir na entonação? Mas não sei, pode ser que sim, mas enfim. Ô Zé, quando tem essa conversa, se você pergunta pro atleta, ele quer jogar todas. Eu acho que dificilmente o cara vai falar, não dá. Mas nesse caso aí, o que você faria? Não, mas mais nada, boa tarde, Boa Edu, tarde, boa tarde, Eugênio, Nath, boa tarde a todos. Pedro, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui
ao lado. O Garro, o que fazer na semana decisiva? E como é que vai ser essa conversa? Coloca para jogar hoje o tempo todo? Edu, tem jogadores e jogador, né? Lógico que na maioria das vezes os jogadores falam que eles querem jogar, mas existe uma questão hoje que você tem que... O Corinthians especialmente tem 2 jogos que podem definir o ano, ou um jogo, né? Porque o resultado do jogo de hoje, dependendo da forma e como ele acontecerá, né? Vamos dizer assim, o jogo. Por exemplo, o Corinthians pode até não se classificar, porque é um jogo difícil, é uma vantagem muito grande que o Barcelona tem. Se não se classificar, como ele perdeu essa classificação? Lutando, jogando bem, passando confiança pro torcedor? Ótimo. E aí você vai jogar uma Sul-Americana e vai ter a possibilidade de disputar a final com o Palmeiras, com um time com confiança, com o torcedor ao seu lado. Tá? Agora, você não se classifica hoje, jogando da forma que jogou contra o CV. Né? Aí você vai jogar contra o Palmeiras, numa final de Campeonato Paulista, com toda a rivalidade, com tudo aquilo que... É muito mais complicado. Né? Então, assim, a pressão em cima dos jogadores, ela vai ser gigantesca. Porque os caras vão sentir o jogo. Porque eles sabem que, dependendo do que acontecer hoje, vai influenciar muito... Peraí, só um minutinho. Vai influenciar muito... um pouco emocionado. Né? Vai influenciar muito o que vai definir no jogo de domingo. Né? Então, assim, o Garro, o que é? Um problema no joelho? Como é que vai ser esse problema no joelho? Você está conseguindo jogar? Você não está conseguindo jogar? Porque nós precisamos de você 100%. Se entrar 80% pode cair para 60%, 50% para o jogo de domingo. Entendeu? Ele tem que tratar, ele tem que tomar injeção, tem que tomar anti-inflamatório, fazer tratamento para poder jogar uma partida contra o Palmeiras. Que você sabe se ele vai estar 100%? Também nós não sabemos se ele estará 100% por causa do desgaste do jogo de hoje. Então tem muitas coisas a serem pensadas e planejadas para acontecer isso. O Yuri Alberto é uma pancada, né? Então não sei se tem um edema, se tem uma torção, se é uma coisa mais forte. Mas o Yuri, nesse caso, eu acho que se for só a pancada, aí tem como você fazer uma botinha, né? Uma proteção melhor, e aí você pode, de certa forma, tentar ir para o jogo. Mas é uma questão de planejamento. Perguntar para os jogadores, é lógico que os caras vão falar, não, professor, pode contar comigo, eu vou para o jogo. Mas é você saber e escolher o time. Por exemplo, o Eugênio deu aí a possibilidade, né, do Thales Magno junto com o Yuri e o Memphis atrás. Durante o jogo, ele precisa fazer algumas modificações. Quais seriam elas? Quais são os homens quais seriam as opções que o Ramon teria né, durante 90 minutos? Porque se ele faz essa opção, ele não tem o Garro. Vamos supor. Será que ele vai colocar o Garro? Se tirar o Garro, ele vai colocar o Romero, e aí tira quem? Tira o Thales, tira o Yuri, joga com 3 jogadores, tira um volante e põe 4 atacantes, como ele já fez no jogo contra o CV. Então tem uma série de coisas que ele precisa pensar, porque o jogo são 90 minutos e dentro desses 90 minutos você pode alternar, pode ter alternâncias de controle de jogo e a gente não sabe. O time do Barcelona é um bom time. O Corinthians não pode tomar gol. Também tem que pensar nisso. E agora a atmosfera do estádio, diga, Nath, e aí até aproveita também para falar sobre a atmosfera da Neoquímica Arena, que vai estar pulsando, é um estádio que vai estar lotado, se tiver informações até de ingresso, tudo, mas até acho que não deve ter nem entradas para vender mais. E como é que vocês imaginam que vai estar o ambiente aí também? Sobre os ingressos, todos reservados, né? E a tendência, obviamente, é essa. O Corinthians, nos últimos jogos, tem colocado pelo menos mais de 41 mil pessoas dentro da Neoquímica Arena. Isso é recorrente, né? Uma coisa, não é uma novidade. Então, muito provavelmente, essa arena aqui estará completamente lotada, com uma torcida que já se conhece por empurrar o time os 90 minutos. Se tiver que cobrar, vai cobrar depois dos 90 minutos. Só 2 informações, e aí eu acho importante pontuar. Esse problema no joelho do Garro já é desde o meio da temporada passada. E outra informação que a gente tem que trazer também, a gente trouxe no Sport Center, o Dotto estava averiguando aqui, dos 9 jogos que o Corinthians fez, ele só não sofreu 2 gols aqui na Neoquímica Arena. Os outros jogos todos acabou sofrendo gol. Então, há uma carga muito grande também nessa questão defensiva, né, Eugênio? De quanto o time precisa ser efetivo lá na frente, garantiu o resultado lá na frente. O Memphis, inclusive, em entrevistas coletivas pós-jogo, no gramado ainda falando da necessidade do Corinthians entender a necessidade de controlar mais o jogo, mas é uma defesa que também preocupa. Preocupa, sim. Não tem como. E não é uma coisa assim, porque vai além de você estruturar taticamente a equipe.
Muitas vezes são questões individuais, Sim. são situações, decisões equivocadas, como, por exemplo, o gol do Tiquinho aqui no domingo, com o Martínez marcando ele. O centroavante do time adversário, na minha cabeça, deve ser marcado por um zagueiro. No caso, o centroavante mais alto, mais presença de área. Cola nele o Félix ou cola nele o Gustavo Henrique. Não é para deixar o Martínez, que é mais baixo, para fazer a marcação de uma bola aérea. Então, essas questões que eu acho que precisam ser bem desenhadas, trabalhadas. Mas acho, acima de tudo, que é um jogo para o Corinthians entrar esticando a corda ao máximo. Com tudo que puder jogar de presença no campo de ataque, de impedir a transição do Barcelona, da defesa para o ataque, jogar o tempo inteiro lá em cima, subir os laterais. Então você sobe o Mateuzinho do lado, para mim o Bidu do outro, e por isso é importante ter Ranieri e Martínez no meio campo para ajudarem a recuperar essa bola, mas todo mundo tem que participar no sem a bola, para não deixar o Barcelona respirar. O ideal do jogo, claro, o ideal é que você faça os gols quando puder fazer. Mas se você já começar fazendo o gol e não aconteceu o que foi aqui contra o CV, fez o gol e levou outro em seguida, não. Fez o gol e continua em cima, pressiona, marca alto o tempo inteiro, isso exige muito fisicamente, por isso é importante que você tenha, como eu falei agora há pouco, os jogadores para entrar no segundo tempo, e fazerem a reposição física da equipe. Mas eu acho que é isso, é pressionar 90 minutos para buscar o resultado. Se levar um gol, vai ter que fazer 4, se levar 2 gols, vai ter que fazer 5, e é possível que aconteça isso, desde que o Corinthians tenha essa mentalidade de muita força. Quanto ao que o Zé falou, talvez caia um pouco o nível, mas ele ainda vai poder contar no banco, com jogadores como o Bidon, que é um bom jogador, embora não tenha voltado muito bem do período na seleção. Foi engolido, pelo meio de campo do Barcelona lá. Do Alex Santana, que é um jogador que tem chegada na área, ele pode até ser improvisado como esse meia para chegar na área numa situação de final de jogo em que outros já estejam cansados ou lesionados. Mas ofensiva é pouca, Eugênio? Se olhar para o E repertório aí, para mudar jogo, é pouco. Se eu te fazer uma pergunta, porque eu estava de folga durante esse período, o Héctor Hernandes continua no Corinthians? Veja bem. Não, continua, porque ele não tem Mas não é aproveitado, né? Não é aproveitado. Mas para um jogo como esse, um homem de bola aérea para final de jogo, poderia ser uma opção. Tá faltando um gol, o time adversário está todo na sua área, retrancado. Se você tem um jogador lá para ganhar uma bola aérea ou para atrair marcação na bola aérea, acho que ajuda, porque naturalmente o jogo acaba descambando para esse lado, de levantar a bola na área, se o Barcelona estiver todo trancadinho ali atrás no final. E aí, pensando em 15 minutos finais, pode ser uma alternativa, sabe? É tentar olhar para o elenco e ver que surpresas ele pode trazer e que outras qualidades ele pode agregar ao time para uma circunstância de jogo. Não estou colocando para ser titular, não. É para ter ele no banco. Vai, 35, tá difícil, falta um golzinho. Coloca o cara lá, de repente ele ajuda numa bola aérea. No contexto de jogo, olhando para o que pode ser, os 20 minutos podem ser chave, os 20 minutos iniciais. De você ter um Barcelona que se fecha muito bem e consegue recuperar essa bola e acelerar, como sabe fazer e fez no segundo tempo, especialmente jogando em Guayaquil. E você pode ter algumas alternativas, algumas alternâncias. Você pode ter um time muito nervoso, errando passe por não conseguir, pela ansiedade de não conseguir pifar a bola como gostaria. Você pode ter um Corinthians que consegue o gol logo no começo e consegue controlar o jogo. Acho que tem vários cenários possíveis. Talvez o que mais dê ao torcedor a esperança é que esses jogadores como Memphis, se o Garro estiver em campo, eles que com a qualidade técnica que tem, possam resolver. Possam dar peraí, gente, dá uma segurada, aquilo que a gente falava de ter alguém com a cabeça um pouco mais, de entender a Libertadores, que você pode jogar com o mental do jogador, e isso também foi trabalhado pelo Barcelona de Guayaquil. Eles falam muito, alguns jornais do Equador, o quanto a comissão técnica, o departamento que envolve ali os jogadores, trabalham para que os jogadores não caiam na pilha dos jogadores corintianos, para que não tenha jogadores expulsos. Então, é todo um trabalho mental, tático, é um jogo de xadrez total. Então, vai depender muito. Tem muito disso, Tem um outro componente favorável ao Corinthians, óbvio, que é jogar com a torcida aqui. Sim. Isso aí faz muita diferença, mas é o gramado. Porque o Barcelona, uma das vantagens da belíssima atuação do Barcelona contra o Corinthians semana passada, lá em Guayaquil, ele soube se aproveitar de um terreno muito pesado, estava encharcado em alguns pontos, que não é a característica desse gramado do Corinthians. O time do Corinthians é um time mais de velocidade, não só para a bola correr, para os jogadores correrem também. A gente via jogadores um pouco travados no campo. Aqui não, aqui vai ter velocidade de jogo, que não é a situação
a qual está acostumado ao Barcelona. O Barcelona é um time mais de cadência, de toque de bola, de um jogo um pouco mais preso, um pouco mais amarrado em termos de velocidade, e aqui ele talvez tenha dificuldade para se adaptar à velocidade da bola. São muitas circunstâncias que envolvem essa partida, mas o fato é que ela está viva, está na mesa aí. Sim. Não dá para entrar achando que 3-0 é difícil. É importante. E tem uma outra questão. O Barcelona, eu acho que o futebol equatoriano normalmente é assim, mas especialmente o Barcelona, que é o grande time do país, é a maior torcida, ele tem torcida em todas as cidades, a maioria em todo o país, é um time que não é talhado para jogar defensivamente. É um time que, por natureza, por maneira de ser, gosta de jogar com a bola e talvez tenha dificuldade para suportar uma pressão muito grande do Corinthians. O que preocupa, né, vamos dizer assim, pelo menos no último jogo que eu estive aí presente contra o CV, é que assim, eu acho que o Eugênio e a Nath irão permanecer até a hora do jogo, né? Você percebe o nervosismo dos jogadores do Corinthians. O nervosismo, eu já citei aqui uma vez, o Bidu era só deixar a bola passar e entregar a bola para trás para o Hugo poder começar o jogo. Ele dá um carrinho com aquela coisa chutei a bola para fora, não vou me complicar, fiz a minha função. Assim, não foi uma vez apenas, foram várias vezes. Outros atletas também tocam a bola e vão para trás do adversário. Ou quando tem a bola nos pés, eles se livram da bola rapidamente, dois toques. Hoje é um jogo de muita paciência. Paciência não significa lentidão. Paciência significa ficar com a bola nos pés, fazer essa bola de um lado para o outro, rodar de um lado para o outro para você encontrar os espaços necessários para você fazer um gol. Paciência no sentido de ser inteligente em termos comportamentais. Eu não sei se o pessoal do Corinthians já conversou, mas deveria conversar, por exemplo, com o Martinez, que é um jogador que qualquer hora, a qualquer instante, está sempre batendo de frente com os adversários, sempre um tom acima em relação à briga, à discussão. Falar para o Memphis, caso o Garro não jogue, Memphis, é o seguinte, o jogo vai passar pelos seus pés hoje, é muito importante a sua participação, então não pode ser só naquela zona de 30 metros do jogo, 30 metros do campo ali, então você tem que se movimentar, você tem que ser o desafogo para os jogadores de meio campo. Se você observar, são 3 jogadores de meio campo de força, talvez se jogue Ranieri, pelo menos as prévias, Ranieri, Martinez e Carrillo. O Carrillo é o jogador mais técnico, talvez que saia um pouquinho mais, mas mesmo assim não é um jogador de armação de jogadas, é um jogador de força. Então significa, vai ter que fazer a marcação-pressão, essa marcação-pressão vai contar com os 3 jogadores de ataque, ou seja, o Corinthians não pode errar, porque se errar ele vai dar possibilidades do Barcelona jogar, e esse time do Barcelona já provou que tem bons jogadores, o Oyola é bom jogador, o que fez os 2 gols, o Variante também é bom jogador. O Coroço também é bom jogador, ou seja, são jogadores, é um time totalmente diferente do time da UCV. O time da UCV entrou para marcar e jogar no erro do Corinthians. Só isso. Com o sistema mais simples possível, num 4-4-2, fazendo as linhas bem curtas uma da outra, de marcação, com um jogador, aquele menino de 16 anos, se movimentando um pouquinho mais e só o jogador ali na frente. É quase que a mesma situação com o Barcelona, só que o Barcelona tem muito mais qualidade que o CV. Então o Corinthians precisa ser inteligente nesse jogo e não deixar a bola queimar. A bola às vezes começa a pegar fogo, o jogador não gosta de ficar com a bola nos pés. O Pedro falou uma coisa importante, olha, você tem que começar a abrir os caminhos, mas se o Corinthians não fizer um gol nos primeiros 15, 20 minutos, aí a pressão já começa a aumentar. Aí tem jogador que pode não suportar a pressão no sentido de querer jogar futebol, de se sentir bem a jogar. E começa a ter um pouco de medo de receber essa bola, de tocar, de tentar. Então, assim, é importante ter também referências dentro de campo, líderes, o Memphis, quem vai falar no meio campo, caso o pessoal começar a ficar nervoso. Se enroscar, quem é o cara, tudo, entendeu? Tem tudo isso. Importante. Num jogo importante como esse, tem todos esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Vai sair para fazer a marcação, sai o ataque, a defesa fica. Libertadores, né, Zé? Libertadores Então, assim, é diferente. O hábito deixa encostar um pouco mais, sabe? Chegar mais forte. Então, tem uma série de detalhes aí que precisam ser ajustados. Pode falar, Eugênio. Ainda em cima disso que você estava falando, o Corinthians tem sofrido muito nessa formação que ele usa de meio campo, que é o losango, em que ele só tem um jogador pelo lado do campo, que é o lateral. Ele não tem aquele ponta ou meia que fecha ao lado. E, por exemplo, no último jogo, quem deitou e rolou foi o lateral direito, Carabali.
né? Porque ele não tinha a quem marcar e não tinha ninguém marcando ele, então ele ia embora. E o Corinthians não tem essa opção no banco. É, o mas cara da talvez velocidade, ele o possa cara vertigal, da entender isso. intensidade. É importante marcar esse jogador para o jogo de hoje. É. Não pode deixar ele à vontade de novo, porque ele sabe que não vai ter ninguém caindo nas costas dele lá. Então é isso, Efiel, cara, se o Garro ficar de fora vai ser complicado, hein? Então, nosso camisa 10 ali, nossa cabeça pensante. Porque se ele não jogar, provavelmente o Ramon vai puxar, recuar o Memphis Depay, Romero no ataque junto com o Yuri Alberto. Porém, às vezes, sei lá, ele pode colocar o Romero na direita, ou o Depay pra esquerda vindo por dentro, e o Yuri centralizado. Cara, mas acho que não funciona assim, o Romero não funciona muito bem jogando pela ponta direita. Ele joga mais centralizado ali, junto com o Yuri, fazendo um falso 9, mas ainda não é certo que o Garro não vai jogar. A gente só vai ficar sabendo realmente ali 1h30 antes do jogo, lá para as 8 horas, a gente fica sabendo se o Garro vai jogar. Porém, o Yuri Alberto é muito difícil que ele fique fora do jogo, até porque foi uma pancada ali. Ele meio que foi poupado do treino de ontem só pra desinchar um pouco mais, ele poder jogar. E como o Zé Elias falou, é só fazer uma botinha de proteção que ele vai pro jogo. Toma infiltração também pra não sentir dor. Hoje é o jogo mais importante pra gente até então na temporada. Tem que fazer os gols, não pode entrar com medo. Tem que, cara, no primeiro minuto ele tem que fazer o gol. Nos 15, 20 minutos, fazer um gol. Se sair com 2-0 no primeiro tempo, é o cenário perfeito, cara. Não pode tomar gol, cara. Essa defesa tem que se concentrar mais. Hugo Souza, provavelmente vai ser Gustavo Henrique e Félix Torres e Matheus Bidu e Mateuzinho. Então, cara, hoje é o jogo da vida. Tem que jogar pra vencer, fazer gol. Não tem como se acomodar num jogo desse. Coringão faz 1-0, tenta recuar. Não, é 1-0, é 2-0, vai pra cima. Tem que sufocar os caras o tempo todo. Tem que fazer os caras sentirem medo de jogar contra a gente aqui. A gente tem que voltar a fazer a Neoquímica ser o caldeirão. Não tem jeito, cara. Dá pra ganhar, dá. E os caras perderam por 4-0 o último jogo lá. Cara, no primeiro jogo a gente perdeu por 3-0, tá certo? Mas dá pra ver que a defesa dos caras não é lá essas coisas. Então, eu acho que dá pra forçar. Se forçar, o Coringão vai achar esses gols aí. E torcer pro Garro jogar esse jogo. Porque, cara, cadê o Coronado, né? A hora que a gente mais precisa, um cara que ganha aí quase 2 milhões das horas mais importantes. O cara sempre fora, sempre machucado. Ainda bem que é o último ano de contrato dele aí. Não tem nem como renovar o contrato um cara desse, né? Imagina se, pô, ele entrando, pelo menos ajudaria ali. Daria até pra jogar com ele e o Garro junto. Os dois armando ali. Mas é isso, Fel. Você tá ansioso? A gente tá aqui já ansioso, esperando o jogo pra às 9h30 e torcer bastante, acreditar até o fim. Só acredita quem é corintiano. Quem não é corintiano, nem assiste o jogo. São os falsos corintianos, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o pós-jogo com a classificação, se Deus quiser. Então é nóis.